Olá, povo de Deus, nossa leitura está em Efésios, capítulo 5, verso 14. Por isto é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te louvo pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia. E peço ao Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, que me capacita na proclamação da tua palavra nessa noite, me capacita a proclamar a palavra do Senhor, nosso Deus, com graça, com poder, com autoridade. E cada pessoa, Pai querido, que vir essa mensagem, seja por ti abençoado, no nome de Jesus. Bom, pessoal, antes de iniciarmos a explicação da nossa palavra, eu peço a você que coopere conosco. E não estou falando aqui de dinheiro, mas estou falando que você pode ser um cooperador nosso ao ver o nosso vídeo, ao você curtir, tem uma mãozinha lá, aperta aquela mãozinha. Além da mãozinha, comenta se você concorda com o que está sendo falado ou não, não é? Além de curtir, você pode também compartilhar na sua rede social, mandar para um amigo, uma amiga, não é? E além disso tudo, se você não é inscrito no canal, você pode se inscrever. E se já é inscrito ou se inscrever, você tem então também a opção de ativar o sininho. Tem um sininho lá, aperta lá, porque todas as vezes que nós lançarmos um novo vídeo, você vai estar entre os primeiros que vão receber aquela mensagem. Dito isso, vamos aqui para a palavra do Senhor, nosso Deus. A palavra do Senhor nos fala pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará, ou Cristo resplandecerá sobre ti, como está nessa versão aqui. A mesma coisa, só muda uma maneira de falar, mas está dizendo a mesma coisa. Aqui nós encontramos um chamado de Deus para pessoas que estão dormindo, e não só dormindo, mas estão dormindo no meio dos mortos. É interessante que a palavra de Deus, por diversas ocasiões, usa o termo dormindo, referindo-se à morte. Jesus mesmo, quando falava com seus discípulos que Lázaro estava dormindo, para dizer que Lázaro tinha morrido. Não é? Lázaro dorme, no sentido de que estava morto. Não é? Mas os discípulos não entenderam naquele momento. Então, não são poucas as vezes que na palavra de Deus usa esse termo dormindo para referir a pessoas mortas. Bem como também usa o termo dormindo para quem está dormindo mesmo. Não é? Mas interessante que usa os dois, dormindo e os mortos. Ou seja, usa os dois termos. Alguém que está dormindo, mas está dormindo com os mortos. E aí a primeira pergunta que eu faço para você será que é o local adequado para se dormir? Não é? Será que dormir com os mortos é o local mais apropriado para a gente dormir? A palavra do Senhor conta uma situação de um moço que estava possesso por uma legião de demônios, numa cidade chamada Gadara. E esse moço, ele atormentava as pessoas, ele corria atrás das pessoas, ele agredia as pessoas. Quando ele era preso, com a força daqueles demônios no corpo dele, ele arrebentava as cadeias e saía, em nenhuma corrente, nenhuma cadeia conseguia deter aquele moço. A Bíblia fala que ele andava de dia e de noite, ele andava nu, mas ele dormia nos sepulcros. Ou seja, ele dormia no lugar dos mortos. E mais uma vez a gente vê que não é um lugar adequado para se dormir, a não ser alguém que está perturbado, ou mentalmente, ou possuído por demônios, para escolher um lugar desse para dormir. A não ser também que em alguns poucos casos, né, tem algumas tradições mundo afora aí, mas são coisas de forma excepcional, não é a regra no mundo todo. Geralmente no mundo todo as pessoas entendem que os mortos têm o seu lugar. Quando nós olhamos a palavra do Senhor no Antigo Testamento, falando sobre os mortos, no Antigo Testamento usa o lugar dos mortos, o Sheol. E a palavra do Senhor nos fala que do Sheol ninguém louva o Senhor, do Sheol ninguém adora o Senhor.
E o que significa Sheol? Sheol significa sepultura, ou significa o lugar dos mortos. E lá não faz distinção, tanto no entendimento das pessoas do Antigo Testamento, a pessoa que morria em Deus, como que morria sem Deus, eles iam para o lugar dos mortos, ou seja, eles iam para a sepultura, ele ia para o lugar dos mortos. E no lugar dos mortos, a pessoa não louva a Deus, a pessoa não pode construir nada depois que ele parte dessa vida, ele não pode edificar mais coisa alguma. Mas, ao contrário, a palavra do Senhor nos fala que quando nós morremos, as nossas obras nos acompanham, porque nós vamos enfrentar um juízo. Então, se você fez o que é correto, as suas obras vão te acompanhar e você vai ser julgado pelas obras que você fez, pelas ações que você fez, pelas escolhas que você fez e daí por diante. Se as suas obras forem ruins, você vai ser julgado também por elas e elas vão te acompanhar também para o além, para o lugar dos mortos. No Novo Testamento, a palavra equivalente a Sheol do Antigo Testamento é a palavra Hades, não é? Quando você vai ver a literatura grega, por exemplo, os deuses gregos, os semideuses e daí por diante, aí você vê lá um determinado deus que é o Hades, ou seja, é o deus que governa a região dos mortos, ou as regiões inferiores e daí por diante, que comanda os demônios, que comanda e que reina sobre os mortos. Né? Mas voltando aqui para a palavra do Senhor nosso Deus, a palavra que aparece no Antigo Testamento é a palavra Sheol, e a palavra que aparece no Novo Testamento para o lugar dos mortos é Hades, que também, na maioria das vezes, é traduzida por inferno. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o Sheol é traduzido por inferno. No Novo Testamento também, às vezes é traduzido também por sepultura, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então, o inferno significa lugar dos mortos, lugar dos mortos. E aqui o Senhor está usando o apóstolo Paulo para falar à igreja de Éfeso, uma igreja que estava numa cidade grande, numa cidade importante, e muitas pessoas vindo para o cristianismo, vindo para a presença de Deus, e o apóstolo Paulo, então, guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele chama aquela igreja para um despertar, para um avivamento, para uma mudança de atitude, para uma mudança de postura, para se posicionar de maneira adequada diante de Deus. Então ele fala, pelo que diz, quem diz o Espírito Santo de Deus, desperta, ó tu que dormes. A primeira coisa que ele está falando é nos chamando para um despertamento. Quem está dormindo precisa acordar. Não quer dizer que a pessoa não possa dormir, não é isso que está falando, mas está falando no que diz respeito ao posicionamento. Se você está dormindo em relação aos posicionamentos que você deveria ter tomado e não tomou, você precisa despertar, você precisa acordar, você precisa ter ciência, ter consciência dessas posturas que você está ignorando, que por causa disso está prejudicando a sua vida. Então ele fala, pelo que dorme, desperta. Se eu não despertar, eu não posso fazer nada. É interessante que o estado do sono é um estado assim, mais próximo que a gente tem da morte. A pessoa está ali, o coração, ele funciona num ritmo super lento, né? Porque você não está gastando energia, você não está... Então, seu coração funciona num sistema muito lento ali e tal, aquela coisa toda. Então, é o estado que mais se aproxima da morte, é o estado de quando nós estamos dormindo. Então, dormindo também nós não produzimos nada, nós não produzimos coisa alguma. Mas o apóstolo, então, guiado por Deus, está chamando aquela igreja para um despertar. Então, se eu estou dormindo, a primeira coisa a fazer é despertar. Despertar de quê? Despertar do sono, despertar da ignorância, despertar da falta de postura, da falta de atitude, despertar daquilo que está me impedindo de caminhar, de me aproximar de Deus, para agora uma nova conduta, para uma nova postura, para uma nova atitude. Então é um chamado para um despertamento, porque só pode reagir quem está desperto, quem está acordado. Aquele que está dormindo, ele não pode fazer nada. Enquanto ele estiver dormindo, ele não pode fazer nada. Se vier ali um inseto, pique ele lá, ele não tem como se defender. Se vier uma cobra ali, pode picar, ele não tem como se defender. Ele está no estado de dormência, ele está dormindo, ele não tem como ativar os seus reflexos para se defender.
Mas quando você desperta do sono, aí você pode decidir se você vai voltar a dormir ou se você vai levantar. Muitas pessoas são despertadas, ele adquire a consciência de algo que precisa ser transformado na sua vida, de algo que precisa ser mudado na sua vida, mas muitas vezes ele permanece deitado. E outra coisa terrível é onde que ele está deitado. Segundo o apóstolo Paulo aqui, aquelas pessoas estavam deitadas no lugar dos mortos. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Ou seja, eram pessoas que estavam mais mortas do que vivas, eles estavam dormindo, não estavam mortos de tudo, mas o lugar deles já é o lugar dos mortos. Ou seja, já não está produzindo nada, já não está realizando nada, já não tem mais esperança, já não tem mais sonho, já não tem mais motivação, já não se posiciona para resistir às coisas ruins, se entregou, jogou a toalha, rendeu. E o apóstolo Paulo está falando que não, é para você despertar, e não somente despertar, mas é para você levantar, levanta do meio dos mortos, porque você é vivo. E a palavra do Senhor nos dá a entender que existem dois lugares. Tem o lugar dos mortos, se por um lado tem o lugar dos mortos, que é o Hades, que é o Sheol, que é a sepultura, mas também tem o lugar dos vivos. E qual é o lugar dos vivos? Jesus, em Mateus capítulo 16, do verso 16 ao 18, ele conversando com seus discípulos, quando ele estava chegando nas proximidades de Cesareia, ali às portas de Cesareia, Jesus pergunta para eles, olha, quem diz as pessoas que é o Filho do Homem? E alguns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é Isaías, outros dizem que o Senhor é Elias, o Senhor é algum outro dos profetas. E vós, perguntou Jesus, quem dizeis que eu sou? E Pedro, então, ali, por revelação de Deus, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que palavra maravilhosa, que palavra grandiosa, que revelação que Deus trouxe para Pedro naquele momento. E essa revelação serve para todos nós ainda nos dias atuais. Mas Jesus ainda acrescentou uma outra revelação. Agora uma revelação para Pedro e uma revelação sobre algo muito importante que muitas vezes nós não percebemos, nós deixamos passar despercebidos. Ele diz o seguinte, olha, eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, ou seja, o inferno, as portas do Hades, a porta dos lugares dos mortos, olhando para Cesareia, capital do Império Romano para aquela região, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, se o Hades, se as portas do Hades, se o Hades é o lugar dos mortos, a igreja é o lugar dos vivos. E os mortos não podem agir contra a igreja, os mortos não podem fazer nada contra a igreja do Senhor. As portas do inferno, ou seja, o mundo dos mortos, o lugar dos mortos, não tem poder para deter a ação da igreja, o poder da igreja de sair, de proclamar, de anunciar que em Cristo tem salvação para o perdido, que aquele que vier a ele, de maneira alguma, ele o lançará fora, não importa qual é a sua prática, qual é o seu erro, qual é o seu pecado, qual é o seu delito, todo aquele que vier a ele, de maneira alguma, ele o lançará fora. É verdade também que essa pessoa vai ser despertada, vai ser chamada para sair do lugar dos mortos, vai entrar para a igreja que é o lugar dos vivos, e ali na igreja que não é lugar de pessoas perfeitas, mas é um lugar onde o Senhor está nos trabalhando, o Senhor está nos aperfeiçoando, o Senhor está agindo na nossa vida para tirar as arestas, para tirar as ataduras, como fez com Lázaro. Lázaro estava no lugar dos mortos, mas Jesus diz, Lázaro, vem para fora. Ele deu um grito, de maneira que todos que estavam ali perto viram admirados, Jesus gritando e chamando Lázaro para fora. E Lázaro então saiu todo manietado, todo amarrado, todo atado ali. E Jesus falou, tirai-lhes as ataduras. Ou então foram lá e soltaram as ataduras. Então a igreja é o lugar que se tira as ataduras, porque a igreja não é lugar de mortos, a igreja é lugar de vivos. As ataduras são para aquele corpo que está inerte, que está morto. Então ele é amarrado, ele é manietado. Assim se sepultavam as pessoas naquela época, não tinham caixões como nós temos hoje e tal. E muitas vezes ali a pessoa só era ali enfaixado, todo enfaixado e jogado ali, ou colocado, melhor dizendo,
dizendo, né? No local do seu sepultamento, ou seja, na sepultura, no Hades, no inferno, queira você chamar do jeito que você quiser, mas a palavra de Deus nos dá esse entendimento, essa compreensão. Então Jesus fala sobre o lugar dos mortos, que é o Hades, mas fala para a pessoa levantar. O Espírito Santo de Deus usa o apóstolo Paulo, chamando as pessoas a se despertar, a se levantar, a sair do inferno, a sair do lugar dos mortos e vir para a igreja, porque a igreja é o lugar dos vivos. Por isso que na igreja a pessoa não pode ficar manietado, ele não pode ficar amarrado, ele não pode ficar enfaixado, mas as ataduras caem por terra, e ele passa a ser impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, agora com uma missão de proclamar essa verdade, para que outros que estão dormindo venham ser despertados, venham levantar, venham sair do meio dos mortos, e venham também para o lugar dos vivos, que é a igreja do Deus vivo e verdadeiro. Então, meu irmão e minha irmã, você que ouve essa ministração, existem dois lugares, um lugar dos mortos e um lugar dos vivos. A escolha é sua, se você quer permanecer dormindo com os mortos, ou se você, ao ser despertado, vai se levantar e vai vir em direção aos vivos. Eu espero que você se levante em nome de Jesus, saia da condição que você está, do jeito que você está, e venha para Jesus, porque Ele está de braços abertos para te receber na igreja que foi Ele que estabeleceu, que foi Ele que firmou, que foi Ele que fundou, para que você esteja agora no meio dos vivos, daqueles que são vivificados pelo Espírito Santo de Deus, que são transformados por Deus em nova criatura, como diz lá em Coríntios, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus quer fazer coisas novas na sua vida. Deus quer que a sua história seja escrita agora com coisas novas, com coisas valiosas, com coisas preciosas, com relatos honrosos, com relatos que agrade o coração de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja e que a bênção do Senhor esteja com você todos os dias, no nome de Jesus.